Olá, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai separar as sílabas de várias palavras com todas as regras misturadas. E a nossa primeira palavra, cabin, cabin. Bom, e quando a gente tem uma consoante entre duas vogais, que é o caso dessa palavra aqui, a gente vai ter duas formas diferentes de separar as sílabas, né? Pode tanto ser um vogal consoante, né? A consoante fica na primeira sílaba e depois fica a vogal e a continuação da palavra na outra sílaba, como também pode ser a vogal numa sílaba e depois a consoante e a vogal e a continuação na sílaba seguinte. Mas aí como é que a gente vai saber se é dessa forma ou se é dessa forma? Para esses tipos de palavra, que vem uma consoante entre duas vogais, a gente vai ter que usar a nossa audição para nos ajudar. Então, a gente vai ter que pronunciar a palavra, saber como é que ela realmente é pronunciada, para só assim a gente fazer a separação. Então, por exemplo, a gente sabe que a pronúncia dessa palavra é cabin, cabin. Cabin, que é cabine em português. Aí, a questão agora é, o B vai ficar aqui ou o B vai ficar aqui? Bom, se a gente pronunciou cabin, então aqui a letra A vai ter o som curto, né? Porque se ela tivesse o som longo, ela seria cabin. Mas é cabin. Então, significa que ela vai estar fechada, essa sílaba. E para essa sílaba estar fechada, então ela vai ter que terminar em consoante. E é por isso que a separação dessa palavra vai ser dessa forma aqui. Cab, in, cabin, cabin. Ok? Então, aqui ficou fechada. Essa daqui também é uma sílaba fechada, porque ela termina em consoante. Então, a gente vai pronunciar in, ok? Que é o som curto da letra I. Vamos para um outro exemplo com essa mesma regrinha aqui. E essa é a nossa próxima palavra. Aqui é a mesma coisa, gente. A gente tem que saber a pronúncia dessa palavra, né? E a gente pronuncia como bonus, bonus. A gente vai colocar o N junto na primeira sílaba ou na segunda sílaba? Bonus, bonus. Bom, acertou se você disse que ela ficaria na segunda sílaba. Porque dessa forma, aqui, a primeira sílaba ela vai terminar com vogal, e aí ela vai estar uma sílaba aberta, e a gente vai pronunciar o som longo dessa vogal, que fala o próprio nome, é O, O. Então, é bonus, bonus. A nossa próxima palavra é pedal, pedal. Bom, pedal significa remo. E aqui nessa palavra nós temos o finalzinho dela, que já é bem interessante aqui, ó, pra gente perceber. Termina com L-E. E pra gente separar as sílabas das palavras em inglês que terminam com L-E, o que a gente vai fazer é contar. 1, 2, 3 and split. E aqui é que a gente vai fazer essa divisão, ok? Então, a gente conta lá do finzinho da palavra, 1, 2, 3 e divide a palavra. E aqui está a divisão, pedal, pedal. Prefixos e sufixos também vão ser divididos, vão ficar separados quando a gente for separar a sílaba. Então, aqui a separação de endless vai ser justamente entre a palavra, ok? Que é a root, né? A raiz da palavra, e o sufixo, que é less, né? Endless, endless, ou seja, sem fim, ok? Já temos um vídeo também no canal falando sobre o sufixo less, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Então, aí é só separar aonde tem o sufixo. Endless. Preview é a mesma coisa, a gente vai separar aqui o prefixo, ok? O prefixo é pre, e por isso ele vai ficar separado
da raiz da palavra. Então, vai ser preview, preview. Aqui já é diferente. Quando a gente tem uma palavra com muitas consoantes juntas, aqui no caso de instruct, aí a gente tem 1, 2, 3, 4 consoantes juntas. Normalmente o que a gente faz é cortar logo depois da primeira consoante. Então aqui vai ficar N, uma sílaba. Aí depois vamos ficar com o truct na outra sílaba. Tantas letras para uma sílaba só, né? Mas é porque aqui nós temos uma vogal e uma vogal. Então, aqui 2 vogais, 2 sílabas, ok? Se tiver muitas consoantes juntas, assim, aí normalmente a gente faz a separação depois da primeira, então, ok? É claro que aí a gente precisa ver que tem algumas palavras que podem nos confundir. Por exemplo, nós temos a palavra windmill, que aí já foge essa regra. Porque windmill, apesar de que também, ó, ter 3 consoantes juntas, mas essa aqui é uma palavra que já existia antes, ela existe a parte desse mill aqui, ok? Então, a separação vai ser aqui. Windmill, windmill, ok? Porque essa palavra já existia antes. A mesma coisa acontece aqui com bathtub, que é a banheira. Apesar da gente ter 3 consoantes juntinhas aqui, né? Nós temos 2 vogais, então a gente sabe que são 2 sílabas, ok? Mas a gente não vai dividir após a primeira, porque bath já é uma palavra que existe mesmo sem o tub, ok? Então, bath já é uma palavra e tub é outra palavra. Então, apesar de juntas elas fazerem uma palavra só, quando a gente for separar a sílaba, então esse H não vai ficar para lá, ok? Ele vai ficar junto. Além disso, o bath, esse THzinho aqui, ele é um dígrafo. São 2 consoantes que juntas fazem um som apenas. Então, por isso, elas têm que ficar juntas. E a nossa próxima palavra é butter, ou butter. E nesse caso, a gente tem um padrão, que a gente vê em várias palavras em inglês, que é o CVC, CVC. Consonant, vowel, consonant and consonant, vowel, consonant. E nesse caso, o que a gente faz é separar aqui, ó, essas 2 consoantes, ok? Então, CVC, CVC. E a outra coisa que a gente também tem que, já que apareceu aqui, vamos falar sobre isso, que é quando ER, ou qualquer vogal com um R depois, elas ficam juntas por causa do bossy R, ok? Então, ER, AR, IR, OR, UR, todas elas têm que ficar juntas na mesma sílaba. O mesmo acontece com todos os blends, né? Consoantes que ficam juntas também, que são os encontros consonantais, ok? Como, por exemplo, ST, BR, CL, que são aqui os blends, que são os consoantes que ficam juntinhas, apesar de cada uma falar o próprio som, ok? Outras que também ficam juntas, que a gente já viu aqui, é o TH, o CH, o SH, que são os dígrafos, né? Que ficam juntos e fazem um som diferente, esses também ficam juntos. E as vowel teams, ok? Que é, por exemplo, EA, ou U, EE, por exemplo, né? Que são vogais que estão juntas e que fazem um som diferente quando estão juntas. Essas aqui também, quando aparecerem, elas também têm que ficar na mesma sílaba, ok? No entanto, algo diferente acontece com as split vowels, que são as vogais que, apesar de aparecerem juntinhas assim, elas vão ficar em sílabas diferentes.
Isso porque cada uma delas faz o próprio som, apesar delas estarem juntas, né? Na palavra assim. Mas aí quando a gente for separar a sílaba, elas vão ficar em sílabas diferentes. Diet, diet, ok? A primeira tem um som e a segunda tem o próprio som também. Então, nesse caso, elas ficam separadas. Por exemplo, também na palavra lion, lion. Nesse caso, também vão ficar em duas sílabas diferentes. Lie on, ok? O que não acontece, por exemplo, na palavra school, ok? School. Aqui nós temos duas letras O, ok? No entanto, elas vão ficar juntinhas, porque juntas essas letras, elas vão produzir um outro som. Ok? Esse aqui é um caso de vowel team. Então, isso aqui é uma monossílaba. School, ok? Aqui a gente não vai separar essas vogais aqui, porque juntas elas fazem um som próprio. Então, é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima!